Foi muito interessante. Eu tenho uma prima que eu adoro e, e ela sabia que eu tinha fibromialgia e disse-me, eu tinha a convidado para vir cá jantar e ela recusava-se sempre a cá vir jantar. Mas nesse dia decidiu vir ela e o marido jantar, mas disse-me imediatamente, fez-me um checkmate. Ou eu posso ir e levo o Luís, mas tenho uma coisa para te mostrar que te vai fazer muito bem, porque eu já ouvi testemunhos com fibromialgia que tiveram muito sucesso portanto, eu quero que tu uses esse adesivo. E eu disse, ok, então vem e traz os adesivos que eu ponho o adesivo. Eu aceitei imediatamente colocar o adesivo porque a minha prima é uma pessoa muito séria e tem muito coração. Portanto, ela não iria de todo apresentar-me uma coisa que não fosse boa, não é? E eu comecei a usar o adesivo, quis logo, ela disse-me que ao fim de 3 meses, aí sim eu tinha resultados a sério. Eu disse, então eu quero os 3 pacotes para 3 meses. E comprei os 3 pacotes para 3 meses. O meu marido ao meu lado disse logo: atenção, só se ela tiver resultados é que eu vou aceitar a outra parte. Vamos então fazer, porque a minha prima é uma pessoa com muita energia e ela própria acredita imenso no produto, tal como eu, e também começou sem querer, sem dar conta, a mexer no negócio, não é? E o meu marido disse logo que não, que queria mesmo era que eu fizesse os pets. Eu comecei a ter resultados fantásticos, de verdade, ao ponto de conseguir dormir 6 horas seguidas. Era uma coisa que eu já não tinha desde que a minha filha nasceu, ela tem 26 anos. E a levantar-me ao fim dessas 6 horas como uma pessoa normal. E eu fiquei espantada e disse à minha prima que realmente estava a ter melhorias. Atenção, que eu tomava 2 tramadol ao dia, mais 6 outros comprimidos à base de cortisona. Eu passei de 50 quilos para 72 quilos, é o peso que eu tenho hoje. Eu sou muito pequenina, tenho 1,55 m, portanto sou gordinha. Eu não tomo medicação nenhuma. O doutor Yamid estava a dizer há bocadinho e muito bem que, na realidade, daqui a uns tempos não precisamos de medicação. A verdade é que eu estou com muito mais energia, durmo bem. Em termos de dores, eu posso dizer que de 1 a 100, eu tenho 70 ou menos. Direi que perdi à volta de 40 a 50 dores que tinha anteriormente. Isto para mim é um milagre. Não há milagres, atenção, mas para mim é de facto uma coisa muito boa, não é? Porque eu não posso tomar nada, faço alergia a tudo o que é medicação, e portanto para mim é uma benção, é mais isso. E, portanto, eu estou muito feliz. Em relação ao negócio, foi muito engraçado porque começaram a pingar assim os dinheiritos, porque eu comecei a divulgar o produto, porque o produto, eu não posso deixar de falar do produto, não é? Assim como também falei a algumas pessoas da oportunidade, e tudo começou a rolar naturalmente. Embora eu diga e repito para o Rui, eu digo sempre, eu sou um bebé que nem, quase que nem gatinhar sei neste negócio, mas há uma coisa que eu sei. O Pets é incrível, para mim foi uma bênção, de verdade. Neste momento eu uso também o 49, uso o 39 e o 49, que vou alternando todos os dias e não queria acreditar no que me aconteceu na minha aula de Pilates, em que a minha fisioterapeuta chamou-me a atenção. Eu queixava-me a meio dos exercícios, eu queixava-me sempre e não queria continuar, preguiçava a meio de cada exercício. Eu faço até ao fim os exercícios e nem me apercebi. Ela é que me disse: Mas, ó Maria Luísa, o que é que anda a fazer? Eu não estou a perceber. Já não está queixosa, já faz tudo até ao fim, já não é preguiçosa. Não era preguiça, era dor mesmo. E, portanto, neste momento eu não tenho dores a fazer pilates 2 vezes por semana e a caminhar. É fantástico.
Recomendo. Uau, uau. Olha, antes de chamar o Sebastião, se queria só dizer a todos aqui que estão a acompanhar, a empresa é uma empresa que não fornece os produtos nem a tecnologia através de lojas, nem através de farmácias, nem através de gabinetes médicos, fornece através de um pedido online que depois nos chega à casa e tem, como aqui a Maria Luísa estava a dizer, quando nós partilhamos com um número de pessoas suficiente, o próprio produto pode ficar a custo zero. Eu queria só deixar aqui a nota para quem tiver um dia interesse, Claro, pode explorar isso com a pessoa também que vos convidou e é isso que torna o negócio, a oportunidade, vamos dizer assim, a tecnologia ainda mais atrativa, porque a empresa claro. partilha com cada um de nós, caso queiramos, essa oportunidade de termos também o produto a custo zero. Portanto, se eventualmente isso puder também ajudar a que tu experimentes, fala com a pessoa que te convidou, porque eu sei que ela te vai explicar um pouco a forma como nós conduzimos esta oportunidade também, que chamamos a combinação entre os dois mundos, não é? Não é, Luísa? É isso. E quero, de todo o coração, dizer-vos que eu vou estar grata por o resto da minha vida à minha prima, que é a Maria da Graça, que vai falar daqui a pouco, Maria da Graça Reis, que é assim, foi uma bênção na minha vida ela ter aparecido naquele jantar. Foi mesmo uma bênção. Eu estou grata por o resto da minha vida mesmo. Olha, eu queria ver o Sebastião, porque o Sebastião está ao teu lado. No início ele era um pouquinho mais cético, mas é um homem com uma Pois está. enorme visão do mundo, a capacidade também de analítica, de suporte, e ninguém melhor do que ele para dizer o que aconteceu, porque tudo que é de bom que te acontece a ti também acontece a ele, não é? Claro. Portanto, ele próprio depois também sentiu, não só do ponto de vista familiar, como também pessoal. Sebastião, conta lá como é que foi o teu caso, como é que tu viste esta evolução. Olá, viva a todos. Eu acho que é importante perceberem uma coisa. Eu sou jornalista e tenho esse péssimo defeito que é de não acreditar em tudo aquilo que me põem na frente. O que torna, desde logo, muito complicado aparecerem-me com diferentes tipos de soluções, e lá está. Por isso é que eu dizia à minha mulher, primeiro, tu experimentas. Se a coisa funcionar, então aí já começas a falar, porque vais ter experiência, vais ter resultados. Se tiveres resultados, a coisa vai lá. Caso contrário, não, porque eu preciso de ter a consciência de quando estou a falar com alguém, estou a dizer a verdade, os factos. Eu não posso andar atrás ao reboque daquilo que os outros dizem. E como a melhor experiência que eu tenho é aquela que eu tenho em casa, é a partir daí que a coisa depois se desenrola. E foi assim exatamente que aconteceu. Quem é casado ou quem vive com alguém sabe perfeitamente o parceiro. Se levanta bem, se não se levanta bem, a que horas é que se levanta? Nós estamos a dormir, mas temos sempre como uma pulga atrás da orelha a querer nos fazer olhar para os movimentos do parceiro. Se vai à casa de banho, se vai beber água, sei lá, qualquer coisa. E a minha mulher nos últimos anos, e nos últimos não, já há bastantes anos, que tem sentido de facto todo o peso da dor. Eu diria mesmo que, e pondo uma classificação muito breve, a minha mulher levantava-se com a dificuldade de uma velhinha de 80, 90 anos. Ok? As pessoas idosas têm muito mais dificuldade em locomoverem-se, têm mais dores, naturalmente, pelo peso da idade e pelas diferentes circunstâncias que muitas vezes as levam a não ter a mobilidade necessária para poderem fazer o seu dia a dia de forma normal de quem é mais novo, como é óbvio. E a minha mulher levantava-se à meia da noite com dores para ir à casa de banho. Não era a gemer, mas quase, e às vezes até gemia. A ideia aqui é que dormir 4 horas por noite, obviamente que não faz bem a ninguém. Nós temos uma necessidade própria de poder regular o nosso corpo através também dessa forma. O descanso permite-nos recuperar. Só que, se só dorme 4 horas, vai complicar os problemas que ela já tinha. Aliado às alergias, aliado a essa imobilidade, tudo era um verdadeiro saco de complicações. Agora, quando a vejo a ter melhorias, para aí a partir da terceira semana aproximadamente, e quando eu digo melhorias era no sentido de a ir para a cama mais cedo, começar a sentir o sono, aí por volta das 11 da noite, eu acho que vou para a cama. E pronto, lá ia de reboque para a cama àquela hora que para mim não é nada convencional, mas lá ia, era o que era. E conseguia dormir. Eu ficava a ler durante a noite, eu gosto de estar a ler, e a determinada altura, a dormir profundamente, quando eu apagava a luz, eventualmente, sei lá, às 3, 4 da manhã, estava a dormir profundamente, eu dormia, mas lá está, sempre com o pulgar atrás da orelha, para um movimento qualquer que houvesse, como sempre foi, é um hábito que não desaparece, a minha mulher dormia.
e dormia bem. Ora, isso começou a ter um impacto, naturalmente, na forma dela estar e na forma dela agir. Da minha parte, eu olhei para este resultado com uma nota extremamente positiva, não é? Eu penso que, primeiro, não sou técnico de saúde, não tenho conhecimento de determinadas terminologias, por exemplo, que vêm nas patentes. A ideia de colocar patentes é uma ideia, sim senhora, de comprovação científica de que algo foi apresentado e que foi registado como tal. Mas, quando formos a ver na realidade o que é que isso representa, significa que eu não tenho o conhecimento da leitura para, por exemplo, aquilo do cobre, não é? Ainda para mais foi péssima química, ver o CU significativo de cobre, para mim, já era uma complicação. Outras terminologias mais complicadas, próprias de técnicos, torna a coisa mais difícil de ler. Então, esta proximidade física, esta proximidade de conhecimento de causa, transformou o meu pensamento sobre aquilo que era. E fiz uma experiência, porque quando os nossos primos, a Maria da Graça e o Luís vieram cá a casa, o Luís a determinada altura falava-me de que tinha o dedo de gatilho, ou seja, aquela situação em que é obrigatório puxar pelos dedos para conseguir endireitar os dedos das mãos. E disse que, a determinada altura, começou a utilizar o penso precisamente nesta zona, nas costas da mão. E que aos poucos e poucos começou a desenvolver capacidade motora suficiente para poder abrir sem o auxílio da outra mão. Não quer dizer que de vez em quando não aconteça, mas que nesta circunstância em particular estava a conseguir ter uma abertura da mão sem ter a necessidade da outra para poder esticar os dedos. E eu, com esta situação, resolvi eu próprio, e mediante os resultados que a Maria Luísa tinha tido, utilizar eu próprio o PETS por causa de uma artrose na base do polegar que me estava a incomodar há pelo menos 2 meses e para o qual eu estava em fisioterapia. Tentei várias coisas, fui ao ortopedista, especialista em punho e mão, que me disse, ouça, isso é uma situação em que o senhor vai ter que pôr anti-inflamatórios e a juntar a isso não pode esperar que haja melhorias, esse é um quadro que tende sempre a piorar. Bom, eu como não sou propriamente pessimista, também resolvi, perante as circunstâncias da minha mulher e perante os resultados que o Luís teve, que me merece o melhor respeito possível, disse, ok, vou tentar em mim próprio. Uma coisa é certa, eu consigo hoje em dia ter completa mobilidade e sem dor do polegar, o que transformou na prática aquilo que foram 8 semanas de desperdício de tempo numa sala de fisioterapia a fazer aquilo que eu presumo que seja o X39 a fazer. Portanto, a única coisa que eu posso falar é sobre estes resultados. Se eles servem para outras coisas, provavelmente sim, tem um impacto generalizado. A minha sogra vive connosco, tem 90 anos, e um dos problemas dela era a mobilidade com uma dor constante na perna. A utilização do X39 é algo que ela não abdica diariamente. Eu todos os dias me levanto para lhe dar a insulina, para verificar se a medicação dela está em conformidade. Pede logo o adesivo. E a primeira coisa que ela faz é, e o meu adesivo? Onde é que está o meu adesivo? É verdade. É assim. Portanto, é o que é. Eu também quero 49. Eu agora também quero 49. Perguntou no outro dia a Maria Luísa, olha lá uma coisa, tu queres o 49, estás a utilizar esses dois, eu também quero. Portanto, é assim, vale o que vale. São estas circunstâncias normais que me permitem dizer hoje em dia e dar este testemunho, que é a existência de um produto que faz bem ao bem-estar e à saúde. O que é que isso depois representa na vida das pessoas? Nós somos seres biológicos completamente diferentes. E como tal, cada um tem uma reação diferente à outra, uns mais tardiamente, outros menos, mas a avaliar pelos diferentes testemunhos pessoais que tenho, é funcional. Funciona